A Covid-19 despertou dúvidas em trabalhadores que tiveram que assumir suas funções de casa. Como ficam os benefícios, como vale transporte e refeição? Há 20 dias, o escritório da Ana Luísa é a sala de casa. A rotina profissional da advogada mudou por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente tem feito muitas reuniões, 1 a 2 reuniões por dia, mantendo assim a comunicação para poder cada um ficar a par do que o outro está fazendo, dos prazos do dia. Basicamente, o mesmo trabalho, tirando as audiências e tudo, porque isso realmente não está acontecendo. A Lorena está se acostumando ao novo cotidiano de trabalho. Eu tenho mantido os meus horários, a minha jornada de trabalho, eu tenho mantido a forma como eu me organizo, porque eu acho que isso traz muitos pontos positivos. Então eu tenho aqui o meu planner com o meu dia a dia de trabalho, a minha semana de trabalho, o meu mês com as minhas entregas. Então manter essa organização, mesmo no universo domiciliar, enriquece bastante. Novos hábitos que também têm gerado insegurança do trabalhador. O medo é de que, com o trabalho remoto, o mercado seja precarizado e o direito dos empregados desrespeitados. E isso também é uma faca de dois gumes, porque ela pode servir para precarizar a vida do trabalhador, se implantando uma modalidade de trabalho intermitente, onde, como a pessoa está trabalhando de casa, ela estaria disponível o tempo inteiro. Ela receberia um SMS, ou um WhatsApp, ou um e-mail tanto do órgão empregador, ou do seu chefe, ou do cliente, o tempo todo. Então essa pessoa, ela não trabalharia mais 6 horas, mais 7 horas, mais 8 horas. Ela trabalharia durante o dia inteiro. E o tempo de descanso, o tempo do indivíduo seria reduzido. Pela lei, o benefício de vale-transporte pode ser suspenso pelo empregador. A CLT prevê que ele só deve ser pago quando há o deslocamento do trabalhador à empresa. Já os vales refeição e alimentação, se estiverem previstos em convenção coletiva das categorias, devem ser mantidos. E a produção do Jornal da Justiça conversou com a advogada trabalhista Thaísa Prado. Ela, pela internet, fez um comentário sobre as principais dúvidas a respeito deste tema. Vamos ver. Primeiro ponto é sobre o teletrabalho, sobre o home office. Eu preciso fazer o pagamento do Vale Transporte? O que a doutrina e a jurisprudência entende? O home office, o teletrabalho, ele é feito em casa. O Vale Transporte, ele serve para você ir e voltar do trabalho. Se eu não vou e nem volto do trabalho, então perderia o objeto, perderia o motivo de receber o Vale Transporte. E aí, então, por isso, não seria necessário fazer o pagamento do Vale Transporte. Posso pagar o Vale Transporte e descontar depois? Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Alguns juristas entendem que eu não posso descontar depois dos funcionários, outros entendem que sim. É importante a gente ter um cuidado porque se eu demito o meu funcionário e ele tem crédito de Vale Transporte, eu corro um risco em fazer esse desconto. Então a melhor saída é, se ele não vai utilizar, não faça esse pagamento. Vale alimentação e vale refeição, eu tenho que pagar? Aqui a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Primeira coisa, eu preciso ver a convenção coletiva da categoria, porque se for previsão em convenção coletiva, eu preciso continuar o pagamento. O que alguns juristas e a jurisprudência entende em alguns casos? Quando não há previsão na convenção coletiva, o vale alimentação eu não poderia deixar de pagar mesmo quando o trabalho é em home office, é o teletrabalho. Mas se for o caso do vale refeição, que é aquele valor para comida pronta, para comida diária, eu poderia deixar de pagar. O meu posicionamento é que se tenha um cuidado aqui, porque mesmo que o funcionário esteja fazendo teletrabalho, se tiver previsão em convenção coletiva, é importante ter uma cautela. Mesmo que não tenha, é importante que se faça uma análise de caso a caso para ver se você pode ou não deixar de pagar. Principalmente porque a medida provisória 927 nada informou sobre isso.
Mas a medida provisória 936, quando ela fala de redução e suspensão salarial, ela fala que todos os benefícios devem ser pagos. Então a gente poderia fazer uma analogia aqui com essa mudança contratual do trabalho presencial para o teletrabalho, e aí muitos juízes, o judiciário poderia entender que então os benefícios devem continuar sendo pagos. Agora, última pergunta aqui. Há alguma previsão contratual para que o empregador pague os custos? Aqui, mais uma vez, muito cuidado. A medida provisória 927, o que ela informa? Que o empregado e a empresa podem fazer um acordo, um termo de acordo, e eles vão decidir quem vai pagar com esses custos de energia, de equipamentos. Ok. Mas a gente tem que pensar em como a jurisprudência já vem decidindo. Para a jurisprudência, eu, empresa, preciso dar condições para o meu funcionário trabalhar. Então, se ele não tem internet na casa dele, vai ter que contratar? Não seria plausível que eu desse uma ajuda de custo? Se ele não tem computador e precisa, não seria plausível que eu fornecesse esse computador? Então é muito importante ter um cuidado. Apesar da medida provisória 927 trazer que empregado e empregador podem fazer um acordo, podem decidir como ficarão esses custos, como advogada e o meu entendimento justamente para preservar as relações do trabalho é que a empresa forneça meios para que o funcionário possa exercer o trabalho. Não seria justo o funcionário pagar para trabalhar, entendeu? Mas tudo sempre analisando caso a caso. Tássia, você, como advogada de empresa, qual é o principal ponto que você acha de toda essa situação? Bom senso. Eu preciso ter um bom senso, tanto da empresa quanto do empregador. Eu preciso ter um bom senso de toda a sociedade para agir nesse momento. Nós estamos sim num momento que é muito difícil, que é muito delicado, mas nós precisamos de alternativas viáveis para as duas partes. Quando a gente fala de justiça, é equilibrar a relação entre empresa e empregador, tá bom? Queria agradecer muito a TV Justiça, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, respondendo alguns questionamentos. Muito obrigada pela sua participação também.